Olá pessoal, bem-vindo no nosso curso de Django REST. E no vídeo de hoje vamos tentar finalizar a criação dos serializers. No último vídeo a gente criou o serializer do endereço e depois de criar o serializer a gente criou a view, a gente criou a lógica básica aqui para a gente poder usar métodos HTTP em cima do nossos endereços, do address, e a gente finalizou e testou ele usando HTTPy e a gente fez todos os testes, tanto do GET, que é para receber, receber do banco de dados todos os endereços cadastrados, usando o HTTP GET, a gente usou o PUT para atualizar, a gente usou o POST para criar novos endereços. Então, hoje vamos tentar criar o serializer para o restante dos modelos que a gente tem. E vamos começar pela categoria, vamos tentar finalizar a categoria. Então, aqui eu vou criar uma classe category serializer, que vai receber o serializer.model_serializer como metadado. Aqui eu vou especificar que ele retorne sempre o ID para mim. Então, como é que a gente faz isso? Então, o ID vai ser o serializer.integer field. Assim, dependendo, usando o model serializer, o que ele faz é que ele gera automaticamente o serializer e ele usa o ID é read-only, ou seja, é de somente leitura. Só que se a gente usa o read-only, isso quer dizer que quando a gente for atualizar outros elementos por exemplo, a gente for atualizar a store, por exemplo, ou um item que tem uma categoria, a gente vai ter uma dificuldade que ele não vai retornar o ID da categoria para a gente, porque ele vai simplesmente ignorar ele. Então, tudo que é read-only é ignorado, dependendo de quando você está pedindo ali, principalmente quando você vai escrever no banco de dados. Então, vamos especificar o ID. Aí vamos ver os metadados, classe meta, model. Qual é o model aqui? É a categoria, então category. E acredito que eu não importei os modelos aqui, Então vamos fazer a importação de todos os módulos aqui. Vamos lá. Então aqui a gente tem o address. Vamos importar category. Vamos importar store. E vamos importar item. Pronto, então agora a gente importou todos, todos os modelos que a gente criou. Perfeito, então aqui, eu estou especificando qual é o modelo, agora eu vou especificar os campos, fields, os campos que ele precisa imperativamente retornar para mim. Então, ID, name, o nome da categoria, e created at. Pronto. Isso feito, a gente vai agora, e criar a categoria, o serializer para store. A store vai ter dois tipos de serializer. Ele vai ter o serializer para mostrar quando a gente for fazer a listagem e vai ter um outro serializer para mostrar os detalhes. Porque quando a gente vai, por exemplo, pedir uma store de forma específica, a gente quer que ele traga os itens também. Então, os itens que essa store tem vai retornar junto com essa store. Então, para fazer isso, a gente vai ter que fazer dois serializers. Se não, se a gente usar um só, isso quer dizer que a gente vai estar fazendo uma listagem das stores e ao mesmo tempo a gente vai estar com uma lista gigante de itens, por exemplo, supondo, por exemplo, que uma store tem 100 itens, aí fica bem feinho, de se trabalhar. Então, vamos lá criar o primeiro serializer para nossa store. Então, eu vou definir aqui class store serializer.
E a minha store serializer vai receber o serializer.model serializer. Model serializer. Eu vou chamar aqui a classe meta, mas antes disso, eu quero que a minha serializer, vamos definir a classe meta. Então, vamos definir classe meta, é maiúsculo, né? Não se esquecendo disso. Meta, qual é o model? Model store. Beleza. E quais são os campos que a gente precisa? Fields. Vai ser uma lista, né? Vamos pedir o ID, obviamente. O name, né, da nossa store. A imagem, que representa só se tiver. O endereço, né? Address. E created at. Perfeito. Agora, se a gente deixar assim, o que vai acontecer é que ele vai, né, retornar para a gente o endereço, apenas o ID do endereço. Então, se a gente quer o endereço completo, a gente vai ter que adicionar aqui address e como eu vou dizer, essa variável aqui tem que ser exatamente igual ao que está dentro da lista dos campos, né? Do field aqui, tem que ser exatamente igual. Então, e a partir de lá a gente passa para ele o serializer. O que ele vai fazer, nesse caso, por exemplo, quando ele pegar a store vai retornar com o endereço, então vai retornar com o address. E o que ele vai fazer é que ele vai pegar o que ele receber daqui do address e passar para o serializer, e assim ele vai poder fazer o mapeamento certinho. A gente vai ver isso, né, bem detalhadamente, né, quando a gente for fazer ele testar cada ponto aqui. Perfeito. Então, a gente vai usar, né, neste caso, uma vez criado, né, esse serializer, vamos definir no serializer qual é a lógica para ele criar. O que ele precisa para criar um serializer. Perfeito. Então, vamos lá. Def create, quando ele... Não para criar um serializer, mas para criar um objeto. Para fazer a criação também, lembra, né, que o serializer, ele é a interface entre o que vai para o usuário, o que vem para o usuário e o banco de dados. Então, o que vem do banco de dados passa pelo serializer antes de ir para o usuário, e o que vem do usuário também, quando o usuário faz um post request ou um put, ele faz a mesma coisa. Então, ele passa pelo serializer antes de ir para o banco de dados. Então, o serializer serve de interface nesses dois casos. Então, para criar, a gente vai falar para o serializer, quando você receber algum dado do nosso usuário, a gente quer que você se comporte desta forma para criar um determinado item, seja a store, no nosso caso, nesse momento. Então, vamos definir o def create. O def create vai ser self e validated data. Dados validados. No caso, a gente precisa, né, receber dados válidos para que seja possível, né, criar uma store, por exemplo. E o que são esses dados validados? Lembrando que o ID é criado automaticamente pelo banco de dados, então um dado válido aqui seria o nome, a imagem e o endereço. O created at também é adicionado de forma automática no banco de dados. Então, a gente precisa, né, definir, de falar para ele como é que ele deve se comportar. A gente, usando o serializer aqui dentro da store, a gente ele vai retornar como se fosse um dicionário. Então, ele vai entregar o endereço para a gente como um dicionário. Então, imagina que o validated data aqui é um dicionário, e cada item daqui, o ID, o name, a imagem, são campos desse dicionário. E o address é um campo desse dicionário, mas também é um dicionário. Então, vamos lá, a gente vai precisar tirar os dados do endereço do node da store, dos dados que a gente vai receber. Então,
address data vai ser igual a validated data ponto pop. Pop é para ele tira e retorna o que ele tirou. Então vamos tirar e retornar o address. Beleza, o address. Importante escrever certinho. Eu lembro que eu já cometi erro, né? Esse erro de digitação. Então, o nosso address aqui, ele pode ser criado ou simplesmente vai ser buscado novamente. Então, vamos lá. Então, ele vai no banco de dados, né? Address vai ser igual a address.object.getOrCreate e ele vai pegar todos os dados, né? A gente vai aqui desempacotar o address data. Então, o que a gente deve fazendo aqui é, a gente está pedindo para ele, se aquele endereço que você recebeu do usuário não existir, então cria e retorna para a gente esse endereço. E esse método aqui, getOrCreate, ele retorna dois tipos de dados. Então, ele retorna o objeto que ele pegou, o que foi criado, e o segundo que ele retorna é true ou false. Ou seja, se o objeto foi criado, ele vai retornar true. Se foi apenas tirado do banco de dados, aí ele vai retornar false para a gente. Como a gente não precisa usar esse dado, a gente usa esse tracinho aqui para ignorar simplesmente essa informação. E, no fim, a gente vai precisar que o nosso create retorne para a gente, né? Uma nova store, no caso, quando ele criar a store em si. Então, object.create, né? Desempacotar o validated data e, ao mesmo tempo, né, colocar o endereço, porque não dá para criar uma store sem address, porque, né, não faz sentido uma store existir se não tiver um endereço especificado. Então, por isso que a gente tem o address aqui que a gente passa. Então, nossa store, quando ela vai ser criada, ela precisa receber o validated data, e esses dados válidos se compõem do ID, né, do nome, não ID, do nome, da imagem e do endereço. Quando ele chegar aqui, ele vai retirar o endereço e verificar se esse endereço existe ou não. Se o endereço existir, ele vai criar o endereço. Ou não existir, ele vai criar. Se existir, ele vai apenas pegar do banco de dados, né, um objeto do tipo endereço. E, no fim, nossa função create vai, né, devolver para a gente os dados aqui em relação a isso. Beleza. Observam que nesse caso, por exemplo, a gente não está tratando a imagem, porque a gente está fazendo um sistema de forma que a gente não precisa, né? O usuário não vai precisar criar uma store logo no início com uma imagem. Então, ele pode chegar, preencher o formulário, né, ignorar a imagem. Quando depois de criar, ele vai ter uma função específica, né, para atualizar a imagem dele. Então, a imagem, o logo, ou alguma coisa do gênero. Perfeito. Então, agora, se a gente for atualizar uma store existente, como é que o nosso serializer deve se comportar? Então, vamos também definir isso, def update, que o nosso serializer, né, vai ter o update. E esse update vai receber a instância, seja qual é a store que ele precisa atualizar, e também os dados que ele precisa, né, usar para atualizar uma determinada store. Neste caso, né, vamos trabalhar aqui fazendo mais ou menos a mesma coisa. Então, vamos lá pegar. Vamos, né, novamente. Se, if, a palavra-chave, né, do nosso dicionário, né, dentro do validated data, se o endereço, né, o address in validated data, ponto keys. Então, a gente está verificando aqui. Que a gente está verificando aqui se o endereço existe, né, o endereço está dentro
dos dados válidos que a gente recebeu. Então, se os dados válidos contêm o endereço, ele vai tentar novamente pegar o endereço e buscar, né, se esse endereço existe ou vai ser criado. Então, a gente vai seguir o mesmo processo. Então, address, data, vai ser igual a validated data, ponto, pop, address. Em seguida, vamos tentar pegar o address e vamos dizer address.objects.get or create address data. Se ele tiver um endereço, assim a gente passa o novo endereço, né? Se o endereço tiver, se ele criar um novo endereço, esse endereço deve ser passado, né, à instância que a gente já tem, ou seja, o objeto que a gente já tem no banco de dados, a gente precisa alterar o endereço no caso. Se não, a gente só, né, entrega para ele qual é o endereço que existe já. Então vai ser igual a .address, vai ser igual a address. Pronto. Em seguida, a gente vai passar cada nome, né? A gente vai dizer aqui, por exemplo, instance.name vai ser igual a validated data.get name instance.name. Em seguida, instance.image vai ser igual a validated data.get image ou instance.image. Perfeito. O que a gente está fazendo aqui, nesse caso, a gente está dizendo o quê? Uma vez que ele finalizou, né, essa parte do endereço, de verificar se o endereço existe ou não. Se o endereço não existe, ele cria. Se existe, ele só pega do banco de dados. E para a instância que já está lá, seja o objeto que já está no banco de dados, ele só passa, né, o endereço existente. Neste caso, né, aí depois a gente precisa passar os dados, seja o nome da nossa store, o name, ele vai pegar os dados válidos que ele recebeu, vai tentar pegar o name, seja, se ele encontrar o name dentro dos dados válidos, ele vai pegar esse novo valor e passar para a instância. Se não, ele vai pegar o nome mesmo, o antigo que já existe mesmo, e repassar para a instância. Mesmo caso para imagem. Então, se não tiver nenhuma imagem, vai continuar vazia. Se tiver uma nova imagem, então ele vai setar a imagem, né, o logo da store para nós, para a instância. E para finalizar, a gente nem precisa salvar esta instância. .save. Salvou, tem que retornar a instância. Então, vai retornar a instância. Beleza. Então, assim a gente acabou, né, finalizando aqui o caso do nosso, da nossa store. A gente acabou de criar o nosso Store Serializer, que é a Store, né? Serializer, que a gente vai apenas para fazer a listagem da Store. A gente vai poder usar esse mesmo serializer para criar e esse mesmo serializer para fazer o update. Eu vou salvar o meu arquivo para ver se o Flake 8 roda. Agora aqui o meu Flake 8 rodou, ele já me mostrou que eu tenho vários espaços e até modelos que eu importo que eu não usei. A gente vai usar mais tarde, então a gente não precisa se preocupar com isso. E aqui a gente, esses espaços em branco, né, esses white space, vamos, né, tirar esses white space para eliminar todas essas mensagens de alerta para a gente. Então, só tirei os espaços em branco, tá tudo certo, fechou. Então, galera, por enquanto é isso, né? Se estão gostando do conteúdo até agora, deixem o seu like e não deixem de se inscrever no canal, porque o pessoal assiste e não se inscreve. Então, precisam se inscrever para, né, a gente aumentar o número de pessoas aqui no canal, para a gente nem se auxiliar, se ajudar, para que junto a gente possa, né, fazer uma comunidade muito, muito, muito forte.
Muito obrigado e até a próxima aula.